Eu convido, então, bacharel em Comunicação Social, é especialista em Direito e Políticas Públicas e mestre em Ciências Sociais. Priscila Pinto de Oliveira, por gentileza, ao palco. Eu quero agradecer primeiro aqui a presença de todos vocês. Eu sei que já é uma das últimas palestras do dia, então vocês passaram já, né, o dia todo aqui prestando atenção nas falas, e também vai ser um pouco difícil eu dar sequência aqui depois da fala do deputado, uma fala tão rica em ensinamentos, uma fala tão qualificada. Mas o que eu pretendo fazer aqui hoje? Quando surgiu essa oportunidade de conversar com vocês, normalmente eu falo para grupos pequenos, assim, públicos mais segmentados, onde eu já conheço, já sei qual é a função. Claro que a plateia hoje é uma plateia muito qualificada. Eu gostaria, depois eu vou fazer só um rápido questionamento para vocês, para eu, pelo menos, saber quem é vereador, se tem algum assessor de comunicação aqui, para eu poder direcionar melhor a minha fala, porque, principalmente para quem é da área da comunicação, pode parecer já um pouco maçante, porque, né, um pouco inicial, porque essas pessoas, né, já conhecem mais os termos, mais as questões que eu pretendo falar aqui. Priscila, só para te ajudar, então, eu já fiz isso com vocês, mas eu vou fazer de novo para a professora entender a turma. Quem é vereador, levanta a mão. Quem é assessor? Então, o público é mais ou menos isso. Talvez, para os assessores, pareça já uma fala... vocês certamente já conhecem, né? Já lidam com isso de forma rotineira e já conhecem muito do que eu vou falar aqui. A minha proposta é falar sobre como se tornar uma fonte frequente na imprensa dos jornalistas. Mas, para eu chegar a esse ponto, eu acho que é muito mais interessante aqui eu falar um pouquinho da minha vivência, do que eu já passei, e dar exemplos práticos também, porque falar em conceito, isso tudo parece muito vago, né? E, no dia a dia, a gente precisa de exemplos práticos, né, de como fazer isso. É claro, eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque essa área não é a minha área de especialização. O meu lugar de fala, né, da onde eu vou falar, é de uma pessoa que tem 12 anos de experiência em órgão de comunicação, em órgão público, né, na área de comunicação. Eu passei por uma redação também, eu fui repórter e produtora da Rádio Gaúcha durante algum tempo, e depois passei a integrar a equipe de comunicação do Tribunal de Contas do Estado, onde eu fui coordenadora da área de imprensa durante 9 anos. Depois fui convidada a fazer parte do gabinete de um conselheiro, que é o conselheiro César Miola, e, desde então, já há pelo menos 4 anos, eu trabalho no gabinete, preparando pesquisas, estudos, fazendo revisão de votos, e entre outras tarefas. Também integro um grupo na área da educação, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês, porque esse grupo desenvolveu umas ferramentas muito interessantes para a questão do controle da oferta de vagas na área da educação infantil. A minha área de pesquisa, tanto de mestrado quanto de especialização, é em assessoria de comunicação de órgãos públicos. O que eu acho... Professora, só um pouquinho. Pessoal, lembrem o que o deputado falou no final da fala dele. Feio, não é feio não saber, feio é não aprender. Então, o conselho que eu dou, prestem atenção no que a professora está falando aqui, que é de extrema importância para vocês. Obrigada. Até, se vocês quiserem participar com questionamentos, ao longo da minha fala, eu agradeço, porque também é uma forma de eu aprender com vocês. A gente não lidava, né, direto, por exemplo, nunca lidei, né, com assessoria de comunicação de prefeitura e também de Câmara, mas eu acho que a experiência que eu passei talvez possa contribuir para vocês de uma outra forma. Quando eu fui integrar a comunicação do Tribunal de Contas do Estado, o órgão passava por uma crise muito séria de imagem. Nós tínhamos, né, um presidente envolvido em algumas questões, toda a imprensa, todos os holofotes estavam voltados para a gente naquele momento. A gente não tinha ainda uma assessoria de comunicação estruturada, segmentada, organizada,
para dar conta de atender tantos veículos de comunicação, tantos repórteres. Nós estávamos, né, na imprensa ali a todo momento, a gente estava praticamente de forma semanal, né, com reportagens, mas com um cunho negativo, não eram reportagens positivas para o órgão. A partir de então, depois que a gente passou a trabalhar na assessoria de comunicação, a gente começou a trabalhar muito com pautas que nos aproximaram, de alguma forma, do público. A crise, para a gente, foi uma oportunidade de se reinventar. Claro que a gente nunca chega ao ideal, né? Mas a gente tentou ali, batalhou, trabalhou, se organizou como uma assessoria de comunicação para conseguir ficar exposto de uma maneira diferente, né? Começamos a fazer coisas que a gente não tinha feito, mudamos a questão muito em função também da Lei de Acesso à Informação e de campanhas voltadas para a transparência pública. A primeira dica que eu dou aqui, tanto o assessor de comunicação, claro, já sabe disso, mas para quem não está nessa área afim, né, quem é vereador, quem é secretário, gestor público, se não tem um assessor direto, né, normalmente as prefeituras menores não têm um assessor, ou quando tem um assessor, o assessor está mais ligado à presidência ou ao próprio prefeito, é que se passe a conhecer as redações. Por quê? No momento que vai precisar direcionar aquela informação, precisa saber como amplificar o potencial dela. E como é que se faz isso? Quando se tem uma pauta específica, é preciso saber quem é o jornalista naquela redação que se interessa por aquele tema, que fala naquele tema, que está acostumado a lidar com aquela informação. Porque a gente sabe que hoje, por exemplo, a média diária de informação, de release, que um editor, por exemplo, do Grupo RBS, da Zero Hora, recebe por dia, são em torno de 80 a 90 releases. É um volume muito expressivo. Isso não consegue captar a atenção daquele profissional, certamente aquela informação vai para o lixo. O jornalista não vai nem ler, né? E aí, então, eu vou dar dicas também de como a gente pode potencializar essa informação. Só que, para isso, a gente precisa conhecer os repórteres, minimamente, né? Saber. Eu acho que no interior isso acaba sendo muito mais fácil, porque há veículos de comunicação, o número de profissionais lá é menor, as áreas também são bem definidas, né? Então, é importante conhecer, né, as editorias, por exemplo, se aquela pauta interessa para a editoria de economia, para a editoria, normalmente cai ou serviço ou política. Mas determinados assuntos podem interessar também para outras editorias. Então, além de conhecer as editorias, saber quem são os colunistas, os repórteres, nas rádios, por exemplo, saber quais são os programas do dia, quem é que apresenta. Mas o que eu acho interessante também, além de se conhecer, né, todos esses profissionais, é conhecer quem está no bastidor. Porque a gente sempre acha que quem define as pautas, quem programa o dia, são os apresentadores. Principalmente nas redações maiores, de cidades maiores, quem faz isso não é o apresentador. Claro que o apresentador vai dar algum conselho, uma sugestão para direcionar aquele programa. Mas quem trabalha muito para estruturar aquele roteiro, né, e definir as pautas do dia, ou são os produtores, são os assistentes, aqui a Zero Hora tem muitos assistentes, por exemplo, nas rádios, principalmente os produtores, né? Se a gente consegue conhecer essas pessoas, chegar mais facilmente nelas, a chance de se ter uma pauta, né, exposta, ela acaba sendo muito maior. Eu falo isso, né, por já ter trabalhado em veículo de comunicação, e a gente, às vezes, o apresentador chegava 5 minutos antes de apresentar o programa, pegava o roteiro, entrava no ar, e quem estruturava todo aquele conteúdo éramos nós, ou os assistentes, ou os produtores. Então, por isso que é muito interessante, né, tu já conhecer quem são essas pessoas e procurar sempre dar informação para elas. A principal moeda de troca, né, para o jornalista é a informação. Se a gente não consegue chegar nele com isso, vai ser muito mais difícil ter uma informação exposta, né, uma pauta atendida pelo veículo de comunicação. E eu vou antecipar um pouquinho só do que eu ia falar depois, só para não perder aqui
o fio da meada, que é a questão do relacionamento com os jornalistas, quando se estrutura uma relação assim, a gente tem que entender que talvez determinada informação que a gente vai dar para aquele profissional, a gente não vai ter a visibilidade que a gente pretende, né? A gente não vai ter o nome citado, a gente não vai ter aquele assunto atendido. Mas aquilo vai servir mais tarde, depois, como se fosse uma moeda de troca. Quer dizer, eu converso muito com os jornalistas, eu tenho amigos pessoais que são jornalistas, e a gente procura conversar sempre sobre isso, que é aquela questão, chega um assessor naquele determinado profissional com uma pauta, por exemplo, uma pauta que não é jornalística, uma pauta mais institucional, que é aquela, olha, participou de um evento, participou de uma reunião importante. Aquilo pode não ser uma notícia para o jornalista. Porque o que é a notícia para o jornalista? É aquilo que a população se interessa, que vai afetar a vida da população de alguma maneira. Bom, participar de uma reunião, participar de uma inauguração, isso não é tão importante assim para a população, então cai o valor notícia, né, dessa informação. Então, o que a gente fazia muito também, na época da assessoria de comunicação? Às vezes o repórter batia na nossa porta com uma outra dúvida. Não era em relação a um assunto específico do Tribunal de Contas, mas ele precisava de dados. Por exemplo, olha, eu preciso saber qual é o déficit de vagas na educação infantil do município X, mas eu não tenho essa informação. Então, a gente colocava, às vezes, profissionais nossos a buscar essas informações em bases de dados que são públicas, que aquele jornalista teria acesso àquelas informações, mas para quê? Entregava esses levantamentos para o jornalista, mas depois a gente poderia negociava com ele, tipo, olha, né, a gente já te atendeu algumas pautas, mas quando a gente mandava alguma pauta que era mais institucional, aquele repórter ou aquele profissional acabava publicando aquela informação. Então, é assim que se constrói uma relação com o jornalista, né? Não é só a gente procurar ele quando precisa, procurar ele quando tem uma pauta. É também, de alguma forma ou de outra, dar algum tipo de informação que para ele vai ser importante. Seja um levantamento de dados, seja informações que aquele profissional não teve acesso. Então, isso é uma forma de tu construir relação. Porque eu até estava conversando com uma jornalista na semana passada, com a Jane Guerra, e ela estava me dizendo, olha, tem assessoria que me procura, me pede, olha, divulga essa ação aqui. Ela disse, bom, tu me dá uma pauta quente, como a gente fala, né, na gíria do jornalismo, me dá uma pauta quente, e aí eu publico essa informação. Então, é moeda de troca com o jornalista, porque o que mais interessa para ele é algum tipo de informação que vai ter impacto na vida das pessoas. E agora, com a questão das redes sociais, das notícias online, isso se torna ainda cada vez mais relevante. Por quê? A gente vive uma crise mundial no jornalismo em função dessas novas tecnologias que surgiram. O papel impresso, né, o jornal impresso, ele vem cada vez mais diminuindo a tiragem, porque as pessoas podem ter acesso à informação em tempo integral, né, no online. Por que ela vai procurar ler um jornal às 4h, se ela pode ter informação ali atualizada, né, num site de notícias? Só que, por outro lado, os grupos de comunicação, e isso é no mundo todo, não aprenderam ainda a como monetizar isso, a como ganhar dinheiro com o online. Então, agora, o que eles estão muito focados é aumentar o número de cliques que aquela informação recebe para conseguir, de uma forma ou de outra, monetizar mais a informação, porque aí tu coloca anúncios naquela informação, recebe mais cliques, consequentemente, tu vai conseguir um valor maior, né? E isso é muito normal. Os veículos de comunicação são empresas precisam se manter, precisam pagar seus funcionários, precisam, né, se manter ativas no mercado. Então, por isso, eles vêm investindo muito na informação que tem impacto na vida da pessoa, né? Por exemplo, agora a RBS lançou uma campanha, quanto mais perto, mais junto, algo assim, para dizer, a gente está preocupado, a gente vai divulgar informações, vai publicar informações que tenham a ver com a vida de vocês, que tenham impacto na vida de vocês. E, olhando para isso, a gente tem que procurar buscar, nos órgãos públicos, a nossa atividade, questões que são mais focadas nisso, né? O que tem a ver a inauguração de uma obra? Bom, a inauguração de uma obra, sim, tem a ver, porque, né, é um serviço novo que vai ser oferecido para a população. Mas participação de reuniões, essas outras pautas, elas ficam menores diante disso. Então, é sempre procurar
trazer informações interessantes. Isso, num primeiro olhar, parece um pouco, às vezes, difícil, né? Mas a gente sabe que os órgãos públicos detêm uma quantidade riquíssima de informações para a população. Não é novidade isso que eu vou falar, muitas prefeituras, câmaras, vêm lançando aplicativos que sejam interessantes para a população, que a população tem interesse em utilizar aquele serviço. Eu vou dar um exemplo sobre isso, de um aplicativo que foi lançado primeiro pela Secretaria da Fazenda do Paraná. E depois o aqui foi implantado aqui também no Rio Grande do Sul, mas aqui eu não escutei, não tive muitas notícias. Eu baixei esse aplicativo no meu celular também, mas, pelo que eu vi, eu acho que ele só está disponível para Porto Alegre e região. Ele não está disponível para o interior do estado. Pelo menos algumas pessoas que baixaram disseram, olha, não consegui localizar. O aplicativo se chama Menor Preço. O que a Secretaria da Fazenda fez? Com base nas notas fiscais emitidas, elas estabeleceram um banco de preços. Então, a pessoa baixa o aplicativo e ela vai lá e descobre qual é o preço, por exemplo, do quilo de arroz, numa distância em torno de 20 quilômetros de distância. Assim, da onde ela está, ela ativa, né, no telefone, ela ativa ali o localizador, e aí vai dizer quais são os estabelecimentos que vendem aquele produto naquela região. E isso é riquíssimo, porque para as pessoas poderem fazer suas compras, saber onde é que tem o medicamento mais barato, saber onde é que tem, né, o produto de limpeza mais barato, o quilo do arroz mais barato. Mas isso passou a ser utilizado, e muito, para as pessoas abastecer os seus veículos. Quer dizer, tu aciona o aplicativo dali, num raio de 20 quilômetros, vai te dizer qual é o posto de gasolina que te dá o menor valor. Então, isso é algo que é uma informação pública, que estava num órgão público e que pode servir para a população se guiar, né, e fazer suas compras e conseguir economizar. Então, o que eu penso sobre comunicação no serviço público, e eu acho que isso é um desafio para quem trabalha na área e também para as pessoas que participam desse processo, é conseguir identificar quais são as informações que podem ser úteis para a população, né? Não mais só dar visibilidade para a própria atividade, né, de determinada autoridade, mas sim pensar como é que a população, qual é a informação que eu tenho aqui que pode servir para a população. Por exemplo, né, a gente tem agora aqui em Porto Alegre, eu acho que está desenvolvendo essa iniciativa de utilizar um aplicativo também para os estudantes, também para os pais dos estudantes conseguirem monitorar as notas dos filhos, data de prova, os trabalhos, né, tudo isso num aplicativo, né? Isso envolve mais as pessoas, tem informação ali concentrada, e também acaba sendo isso em escolas públicas, né? Eu não vi escola privada fazendo esse serviço ainda, mas a escola pública, sim, baixa o aplicativo e ali tu recebe todas as notas, frequência, tu consegue fazer um acompanhamento. Isso é um tipo de trabalho que pode ser lançado, sim, pelas áreas de comunicação. Pensar nas informações que tu tem ali, que tu guarda, para que elas possam ser úteis para a população. Isso é uma tarefa, uma ferramenta, né, bem interessante. Mas eu vou voltar para o que eu estava falando antes, eu só fiz esse desvio no caminho aí, para a gente poder pensar também em alternativas, né, em como se comunicar melhor com o seu público, se comunicar melhor com a sociedade. Porque informação, hoje, mais do que nunca, é poder, né? Então, a gente, por exemplo, em municípios pequenos, né, quantas pessoas precisam madrugar, passar madrugadas ao relento aí, em busca da ficha de uma consulta, né? A pessoa já está fragilizada, já está doente, ou já está com algum familiar numa situação complicada. Por que não informatizar? Por que não poder fazer isso através de aplicativos? Tem alguns postos aqui de saúde da capital que já começaram a implantar esse sistema. Então, é pensar, o que eu tenho de informação, como é que eu posso melhorar a vida das pessoas com esse tipo de informação. Mas, voltando, né, como se tornar uma fonte frequente da imprensa. Além de construir essa relação com os jornalistas, né, que a gente tem que ter
a informação como um principal ativo nessa relação. É um investimento que é a longo prazo, ela não é construído em uma semana, em 2 semanas. A gente conseguiu, na assessoria de comunicação, ter uma relação tão próxima com esses profissionais, e uma relação de confiança, que muitas vezes a gente acabava até tendo acesso ao que seria publicado no outro dia, mas uma relação de muito respeito, né? Porque tu não pode ter uma interferência no trabalho daquele profissional. Ele até pode discordar de ti, publicar uma informação que tu não concorda, mas tu tem que ter em mente que, bom, existe um direito de resposta. Aquela informação está incorreta, no outro dia, liga para o repórter, diz, olha, tu publicou essa informação, ela não está correta, eu tenho direito a responder, eu quero meu espaço aqui também. Claro que isso é uma tarefa muito mais difícil de tu fazer depois que está publicado. Essa negociação, normalmente, para ela ser mais... ter mais sucesso, ela tem que vir antes da publicação, né? Isso só se dá numa relação de diálogo, numa relação aberta, né? Eu acho que a pior estratégia, na maioria dos casos, tem alguns casos que eu acho que sim, quando dá informação, aquilo se amplia, né? Nos casos de crise, pelo menos, a gente tem uma série de questões que aí não entra nisso, né? Que eu oriento, que é, sim, receber o profissional, dar informação, conversar com ele. Então, na maioria das vezes, isso é o mais adequado. Priscila? Oi. Eu não tinha te falado, mas as perguntas chegam para mim através do WhatsApp. Então, eu tenho uma pergunta para ti aqui. Qual o impacto mais instantâneo de maior repercussão? Rede social, rádio ou jornal? Depende do caso. Eu acho que o jornal impresso ele vem cada vez mais perdendo espaço entre essas redes. As redes sociais, a gente tem que pensar que a gente fala para um público, não é menor, mas um público que já é seu cativo. Por exemplo, tem uma rede social e eu tenho alguns seguidores, certamente esses seguidores ou são meus eleitores, ou é meu público. E quando eu falo, por exemplo, para uma rádio ou para um veículo de comunicação formal, eu tenho uma abrangência, às vezes, muito maior do que eu teria nas redes sociais, né? Claro que, quando isso é uma informação de impacto, é uma informação, muitas vezes, como o deputado falou aqui, que notícia negativa corre muito rápido, né? Aí a gente acaba perdendo um pouco do controle nas redes sociais, e, claro, aí tem que direcionar, sim, a resposta para as redes sociais. Mas, na maioria das vezes, em veículos de comunicação, a gente atinge um público que ainda não é nosso, né? Que não é um seguidor, né? Ou que a gente não atingiria normalmente por isso. Então, tem que pensar, caso a caso. Eu gosto muito do veículo rádio, eu acho que atinge muita gente, eu acho que é um veículo muito dinâmico, que trabalha com as informações, de um modo geral, de uma forma mais coloquial, que o público entende, então tem muita abrangência. As rádios agora estão migrando, né? A maioria delas migrando para online também, para aplicativos. Então, onde quer que a pessoa esteja, ela consegue acessar. Às vezes, ela está em outra cidade que não tem, pela rádio, veículo tradicional, não atinge, mas ela está com o aplicativo que ela consegue escutar, consegue acompanhar. Então, eu gosto muito, né, da rádio. E acredito que o impresso está perdendo poder, mas, em compensação, o jornalismo online ele vem se reinventando, vem crescendo, e eu acho que é uma boa plataforma, né, também. Priscila, acho que uma pergunta para complementar isso, e até foi falado antes, o deputado comentou alguma coisa da importância das redes sociais na vida dos políticos. De que forma isso vai influenciar e pode influenciar para o futuro candidato a vereador nas próximas eleições? Questão das redes sociais. Eu acho que a principal plataforma que tem que ser investida hoje é em rede social. Eu só discordo num pontinho que o deputado falou, que claro, existe uma dificuldade de ter um profissional que faça isso, mas eu acho que esse trabalho deve ser feito por um profissional que entende de comunicação, que sabe como passar a mensagem, porque, às vezes, o vereador, o secretário, no seu dia a dia, a atividade dele é tão intensa que ele não consegue parar para formular aquela questão, qual é a melhor forma de eu expor aquela informação, por onde é que eu vou começar.
Então, eu acho, sim, que é bem importante ter um profissional que possa cuidar disso. O próprio deputado falou, olha, né, eu não consigo dar conta disso, mas quem cuida disso são os meus filhos. E, claro, essa gurizada aí está correndo e sabe como fazer. Oi? Ah, não, da área, ótimo. Excelente. Então, eu acho que, sim, isso é muito importante. Investir em rede social, ter um diálogo mais próximo com seus eleitores, mas pensar também que o veículo de comunicação consegue atingir um público que ainda não é dele, né? E ter esse contato, porque tem que cuidar muito, aquela questão, não pode entrar na rede social num dia, publicar uma iniciativa e depois, 15 dias depois, publicar de novo, né? É importante. E as redes sociais, elas têm uma dinâmica própria. Nem todos, por exemplo, no Facebook, nem todos, né, os teus seguidores, os teus integrantes, eles acessam a informação que tu publicou. Dependendo, quando tu não impulsiona essa informação, quer dizer, quando tu não paga, né, para impulsionar aquela informação, ela vai aparecer ali em torno de 20% das pessoas que participam das tuas redes sociais. Então, tu não pode achar que, quando tu publica alguma coisa, tu consegue atingir, por exemplo, 500, 600, 1.000, 10.000 seguidores. Ela vai aparecer para uma parte dos teus seguidores. Para alguns, ela nem vai constar. Claro, se tu impulsiona, se tu paga aquela publicação, sim. Mas aí também vai constar, né, vai constar como publicidade. E eu acho que isso acaba tirando um pouquinho do valor, né, da informação, quando é um anúncio pago, por exemplo. Mas daí por isso que eu aconselho que seja feito por um profissional. Se não, caso, né, não se tenha condições de fazer isso, procurar atualizar essas redes de forma frequente, dar respostas rápidas para as pessoas que te procuram ali, né? A gente sabe que nas redes sociais... Agora, talvez eu acho que isso está mudando um pouco, né? Porque quando surgiu aquela explosão, todo mundo opinando, todo mundo brigando, as redes sociais assim eram uma carnificina. Eu acho que hoje as pessoas estão um pouco cansadas disso e estão diminuindo um pouco dessa agressividade toda nas redes sociais. Claro que ainda tem, mas é importante lembrar que isso vem reduzindo. Quando eu participei, lá no Tribunal de Contas, a gente acabou fazendo um manual de conduta nas redes sociais. Isso já há bastante tempo, quando as redes sociais ali começaram a crescer. Dando dicas, né, de como, até ele está disponível na internet, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, de como os servidores, né, e membros do tribunal deveriam se comportar nas redes sociais. Evitando, por exemplo, discussões, polêmicas, né, não utilizando o nome da instituição, uma série de uma política, né, de comunicação com o seu público. Isso eu acho que é bem importante para a gente evitar polêmica, evitar que se exponha num caso ou numa discussão que às vezes é pequena, mas ganha uma proporção gigantesca, né, ainda mais no mundo virtual. Priscila, só para complementar isso tudo que tu já falou, da importância das redes sociais, eu acho que ninguém tem dúvida que é uma ferramenta extremamente importante para quem é vereador, para quem quer ser, mas e aí que entra a questão da importância de ser um profissional qualificado, se é com esse intuito, né, de fazer campanha, enfim, de vender a sua marca, que é você. Ela tem que ser feita com responsabilidade, porque, querendo ou não, é a sua mensagem que será transmitida. E eu acho que isso é muito importante. Eu também não concordo com o que o deputado disse, que pode ser o sobrinho, pode ser... Não, tem que ser alguém que faça com extrema responsabilidade. E a gente tem hoje, por exemplo, empresas que fazem isso. Não precisa contratar uma pessoa, ter um assessor específico para essa questão. A gente tem diversas empresas que cuidam disso. Claro que o assessor está mais próximo da gente, conhece a gente melhor, tem acesso à informação, é muito mais fácil de tratar com ele em relação a isso. Mas, na ausência dele, na ausência de condições também, né, e as empresas podem fazer também por um tempo limitado, por exemplo, nas vésperas das eleições. Claro, causa mais problemas, né, do que soluções. Então, é um pouco complicado. Por isso que eu acho que tem que ser uma exposição um pouco mais qualificada, né, para evitar polêmicas. Sim? Claro.
Mas o senhor tem rádio lá? Então é um trabalho de boca a boca, né? De visita às comunidades. Aí esse eu acho que é uma solução viável. É mesmo. Silêncio, pessoal. Claro, não, claro. São realidades diferentes. Eu falo aqui, né, de uma realidade, mas é o que eu acho interessante lá. Nem rádio. Silêncio, pessoal. Aquilo que nós combinamos. Internet. É uma grande dificuldade, uma barreira aí, né, a ser vencida. É mais uma situação para vocês se unirem e buscar uma solução para esse problema. Tá, pessoal, aquilo que nós combinamos, as perguntas são direcionadas a mim, que eu transmito para a professora, até para a gente ter um maior entendimento. Vocês imaginam se eu abrir um precedentes, todo mundo vai querer falar, e aí fica complicado. Professor? Eu agradeço. Mas eu vou correr um pouquinho aqui, porque eu tenho mais 10 minutos para conversar com vocês. Pessoal, um pouquinho de silêncio. Eu vou atropelar agora um pouco. Né? Eu vou voltar para o meu assunto central, que era a questão de como se tornar uma fonte frequente da imprensa. A gente tem uma questão que é básica no jornalismo. As notícias, elas têm tempo de validade. Quando o repórter faz contato, quando o repórter procura, aquela informação tem que ser imediata. Às vezes é uma informação mais técnica, mais difícil de responder, mas a gente tem que pensar que, bom, responde naquele tempo o que é possível. Né? Dá a informação, porque no outro dia aquela informação já vai ter sido vencida, já tem outra informação, e assim vai. Né? A cada dia a gente tem ali uma série de pautas que são tratadas pela imprensa. Aí eu vou relatar aqui também a questão de estar disponível, né? Porque a notícia ela não tem um tempo de expediente, ela não começa às 8 da manhã e encerra às 18 horas. Ela é frequente, ela acontece a todo momento. Então, principalmente quem é assessor de imprensa que sabe disso, respeitar o tempo da imprensa, né? Porque a gente vê que às vezes a gente até fica saturado, cansado de ouvir sempre as mesmas fontes da imprensa. É um especialista, é um médico de determinada área. O que acontece? A gente sempre tem aquela mesma pessoa falando sobre o tema, né? A gente pode pegar aí, por exemplo, eu tenho o Leno Carnal para falar sobre filosofia. Daqui a pouco escuta o médico Lucchesi, né, na questão da saúde. Tem diversas fontes que a gente vê aí de forma frequente. Por que isso acontece? Por que isso acontece nas redações? Por que não há uma diversificação de fontes, muitas vezes? Porque, normalmente, quando o jornalista pega o telefone, liga para uma fonte e ela responde de imediato, é aquela fonte que ele vai procurar uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. Porque aquele profissional tem 4, 5, 6 pautas para tocar, isso eu falo, em geral, nos grandes veículos, mas também acontece, né, nos municípios menores. Ele tem 4, 5 pautas para tocar, ele precisa fechar aquele número de pautas, precisa entregar aquelas matérias. Se ele ligar para uma fonte e dizer, olha, fulano, eu não tenho essa informação para te dar agora, eu vou te pedir para tu esperar, e a pessoa quer 2, 3 dias para responder. Isso não funciona. Quer dizer, funciona em pautas especiais, quando são aquelas pautas, né, que são tocadas ali com 2 semanas de antecedência, às vezes nem isso. A 0 Hora costuma programar uma pauta especial numa semana, por exemplo, na segunda-feira, para na outra segunda-feira ela ser publicada. Mas isso são as reportagens especiais, né, de segunda-feira. No geral, a informação tem que ser dada de imediato. E o repórter acaba, quando ele liga para aquela fonte, a fonte responde de imediato, ele vai voltar a ligar de novo para ela, porque né, a fonte tem condições de dar uma informação ágil para aquele jornalista. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu lembro que, quando eu trabalhava na Rádio Gaúcha, vou contar uma historinha bem rápida. Na Rádio Gaúcha, eu chegava muito cedo da manhã, madrugava. E aí teve um dia que teve um vendaval que atingiu, um temporal que atingiu boa parte do estado, muita gente sem luz no interior. E aí eu cheguei, eu acho que por volta das 5 horas da manhã da redação, comecei a fazer o levantamento, né, dos prejuízos, da situação das pessoas, dos alagamentos, dos destelhamentos.
E aí liguei para um assessor de imprensa de uma distribuidora de energia. Não vou falar o nome aqui. Acordei ele, às 6 horas da manhã, e o assessor ficou muito incomodado comigo, porque eu tinha ligado para ele muito cedo, ele não ia dar informação naquele momento, era para eu ligar mais tarde em horário comercial. Então, como assim? Tem milhões de pessoas sem luz em casa, pessoas doentes sem luz em casa, né? Eu não posso esperar, eu não tenho como esperar. Então, isso é um complicador, tanto é que já se passaram 10 anos, 12 anos, e eu ainda lembro dessa história porque me marcou muito. Isso, um assessor, né, de uma área que certamente recebia várias ligações, né, não deve ter sido a única, mas que é importante a gente receber bem, independente do horário, independente do dia, se é feriado, se é final de semana. A notícia não tem tempo, então o telefone tem que ficar ligado 24 horas por dia, para quem trabalha nessa área, né? Outra questão também, quando a gente faz os contatos, como eu já falei aqui, uma redação recebe, em média, uma redação grande, né, recebe em média 80, 90 releases, que são sugestões de pautas que a gente manda para esses veículos. A gente tem que despertar a atenção daquele profissional de forma imediata, né? Procurar colocar a informação no topo, isso quem é jornalista sabe. O jornalista não tem tempo para nos receber. Por exemplo, os meus contatos, né, que eu faço com os colunistas, Rosane de Oliveira, Thaline Opitz, né, e outros da nossa área de interesse, às vezes eles já sabem, meu telefone está lá, eu ligo, tá bom, fala. E aí é muito rápido. Eu digo, olha, assim, 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 assim. Por quê? Porque esses profissionais recebem muitas ligações, muitas informações, então tem que ser breve, despertar o interesse. Como é que a gente desperta o interesse? É falando do resultado daquilo na vida prática das pessoas. Dizer, olha, isso aqui vai atingir x pessoas que estão em tais condições. Então, isso a gente consegue chegar naquele profissional, despertar a atenção dele, sendo objetivo e tendo informações. Tu tem que ter, no mínimo, as informações básicas, porque ele vai te perguntar, tá, mas e tal questão? Mas é que tu tem que saber, tem que ter domínio daquela informação para poder passar e para poder despertar o interesse desse profissional já ali nos primeiros minutos. Se não conseguir fazer isso, vai ser difícil depois tu recuperar. E outra, de um ponto que eu falei lá atrás, de conhecer as redações. A gente tem horários que são melhores para fazer esses contatos com os profissionais. Não adianta eu ligar para o Daniel Escola às 8 horas da manhã, quando ele está se preparando para entrar na atualidade. Ele não vai conseguir me escutar, ele está se preparando, né, ou mandar um WhatsApp para ele, ou qualquer questão assim. Não é um bom horário, um momento que sempre tem um pouquinho de tensão, porque já vai entrar o programa no ar, que eu tenho que ter informação. Então, sempre cuidem o tempo desses profissionais, né? Saber que horário eu posso conversar com eles, saber qual é o melhor momento para ligar. E, se a gente não sabe, a gente pergunta. Manda um e-mail dizendo, olha, ou um WhatsApp, que horas eu posso te ligar, quando é que eu posso falar contigo, né? Porque a gente, quando trabalhava na redação, a gente sempre tinha alguns assessores que, para brincar, a pessoa falava, o chato da redação, porque ligava assim nos momentos mais impróprios, que era mais difícil de escutar. Então, a pessoa já não é receptiva para a informação que tu quer passar, muitas vezes, né? E ainda tu vai ligar no momento que não é próprio, então a gente tem que ter todos esses cuidados que parecem, né, que são cuidados, são coisas simples, né? E esse é um ponto que eu tinha falado um pouquinho antes, né, de se colocar a informação a serviço da população, procurar mapear isso, principalmente para os profissionais de comunicação, mapear que tipo de informação que eu tenho que pode ser útil para a população, como, por exemplo, qual é o horário que os médicos estão nos postos de saúde, qual é a lista de médicos que estão lá, qual é o currículo desses médicos, qual é o horário que eles estão à disposição da população, porque o que acontece? Isso vai servir para dar informação para a população, para facilitar a vida delas e para ela ajudar também a fiscalizar o serviço daquele profissional, né? Porque a gente vê casos aí de um médico que deveria estar 6 horas no posto de saúde, mas atende 2 no posto de saúde, 4 no seu consultório particular. Se a população tem essa informação de que ele deve estar 6 horas, né, no posto de saúde X, Y, Z, ela vai também ajudar a fiscalizar. Então, a informação, muitas vezes a gente sabe que isso é uma cultura relativamente nova, que é preciso a gente se adaptar com ela. A gente tem aí a Lei de Acesso à Informação, a gente tem aí a Lei de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, tem uma série de normativas, né, que a gente precisa se adequar
e também adotar essa nova postura. Informação é um ativo, informação pública ela deve estar a serviço da população, ela não deve estar a serviço de um grupo pequeno, né, ou escondida. Às vezes a gente tem tesouros aí que podem ajudar e muito a vida da população. Por exemplo, horário de ônibus, que horas passa naquela determinada parada. Isso tudo ajuda, porque para aquela pessoa que vai sair de casa, ela sabe que se ela chegar na parada do ônibus, né, que daqui a 5 minutos vai passar o ônibus que ela quer. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Nem em Porto Alegre é. Né? A gente sabe que tem uma certa dificuldade das empresas cumprirem as tabelas horárias. E isso é uma informação que é simples, mas que ajuda e muito a população. Que eu estava conversando antes, né, de produzir conteúdos úteis para a população. Eles podem ser fonte de pauta para as redações. Por exemplo, levantamentos, pesquisas. A gente tem no Tribunal de Contas diversas pesquisas, né? E como é que a mídia explora isso? As mídias locais, os jornais locais sempre nos pedem um recorte daquela região e os jornais maiores nos pedem a totalidade. Mas tem aí inúmeras questões que os municípios têm informação positiva para ser retirada de lá, que pode ser pauta. Né? Quando o município atinge bons índices, quando o município está bem ranqueado, por exemplo, na questão das vagas na educação infantil. A gente tem muitos municípios que evoluíram. O Estado, em 2008, né, o somatório dos municípios, ocupava a 19ª posição em oferta de vagas na educação infantil. Hoje, a gente está em 4º lugar no país. Né? Os municípios conseguiram evoluir muito nessa questão. Isso é uma fonte de pauta positiva, né? Explorar como é que o município melhorou. Isso tem uma ferramenta que se chama TC Educa. Essa ferramenta consegue baixar todos os dados e saber o número de vagas que aquele município oferece na educação infantil. Professora, Oi, desculpa. 3 minutos para encerrar. Tá, ok. Tá. Eu tenho bastante coisa, mas vamos. Eu depois posso disponibilizar meu contato, se alguém tiver alguma dúvida. Deixa eu procurar aqui o que é mais. Oi? Não, tranquilo. Só para a gente... O tempo ficou um pouco corrido, né? Que a gente encerra às 17 horas. Claro, claro, desculpa. Obrigada por ter me avisado, porque eu falo bastante. Uma coisa que é bem importante, que eu acho muito interessante, e isso pode ser feito porque tem assessor de comunicação, porque não tem, é procurar produzir também artigos de opinião. A gente tem... e não precisa ter um assunto tão candente, que está em pauta, mas produzir artigos, produzir opinião. Como é que isso acontece? Quando se tem um assessor, quando se tem um profissional qualificado que possa fazer isso, a ideia é fazer o contato com aquele profissional, expor as suas ideias sobre aquele assunto, e esse profissional vai transformar num texto. Né? Porque cada jornal, cada veículo, tem um número, um tamanho de texto que pode ser publicado. Na Zero Hora, isso eu acho que é em torno de 2.100 caracteres. Depende do jornal, né? Depende do espaço que ele destina para isso. Tem alguns jornais que não têm limitação também, né? Pode escrever um artigo médio, mas é muito interessante isso. O que acontece com a produção de artigos? Muita gente, a gente sabe, a maioria dos leitores não lê artigo de opinião. É uma maioria. Mas aquilo ali serve de exposição depois até para o próprio repórter procurar. Por exemplo, tu vai escrever um artigo um pouco mais especializado, né? Vamos dizer, um artigo na área da saúde. Né? Tu vai publicar um artigo ali, os profissionais, os jornalistas normalmente leem os artigos. Tu pode depois se transformar numa fonte da imprensa, porque o cara vai lembrar, na hora que tiver que fazer uma pauta sobre aquele assunto, poxa, aquele cara escreveu algo no jornal que eu acho que é interessante para a minha matéria, vou procurar ele. Ao mesmo tempo que pode gerar esse tipo de engajamento, esse tipo de procura, também uma forma de estar presente na imprensa. Né? Esse artigo certamente vai circular no WhatsApp, vai circular nas redes sociais. Então, é uma maneira também de gerar exposição. As pessoas subaproveitam esse tema e a Zero Hora, eu acho que, se não me engano, está com planejamento para aumentar o número de artigos que é publicado. Então, a gente vai ter aí um espaço muito interessante para expor as opiniões. Bom, a gente, né, a maioria aqui não é profissional da comunicação, não sabe muito bem como expor suas ideias, mas aí eu acho que é adequado procurar um profissional, dialogar com ele, explicar, porque a gente lê muito artigo de opinião. Na maioria das vezes não são as pessoas que estão assinando ali que escreveram. É um profissional que escreveu para elas. Isso é também papel do assessor de imprensa, assessor de comunicação. Escrever artigos com base, claro, nas ideias e nas posições do seu assessorado. E basta uma conversa para alinhar essas ideias, depois o profissional pode
desenvolver aquele assunto, né? Então, acho que eu não vou recapitular aí o que a gente tratou aqui hoje, em função do tempo. Quero agradecer mais uma vez a paciência de vocês, de me escutarem, né? Porque eu acho que é uma tarefa bem difícil passar horas sentado aqui escutando, e ainda mais depois, né, de falar depois de um deputado com uma fala tão forte, uma fala tão bacana. Eu agradeço a vocês, eu vou me colocar à disposição, vou deixar meu contato aqui. Quem tiver interesse, alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Priscila.